denúncias recebidas pelo Disque 100 pelo governo federal, a maior delas é abuso sexual infantil. Está no topo das denúncias que recebemos no Disque 100, que é o canal de denúncia do governo federal. Muitas pessoas acham que quando a criança relata do abuso, ela está imaginando, ela está mentindo. E as estatísticas nos mostram que 92% das crianças que relatam abuso é verdade. 8% pode ser que a criança está sendo induzida. Só que você percebe que mesmo esses 8%, que às vezes podem estar sendo levadas a falar do assunto, elas estão sofrendo uma violência gigantesca por estar sendo induzida a mentir sobre algo tão sério e que fere tanto a sua vida. Então é necessário, mais que nunca, nós entendermos que quando uma criança relata sobre o abuso, fique atento, porque é real o que está acontecendo. Ouça a criança, atente-se para o que ela está relatando. Não se assuste. Deixe ela falar, não instigue perguntas, nunca ouça um abuso e não denuncie. Quem omite abuso também está cometendo um abuso. Isso é muito importante ficar claro para cada um de nós. 20 a 35% dos agressores sexuais foram abusados sexualmente quando eram crianças. E 50% deles foram vítimas de outro tipo de violência, ou física, emocional, cognitiva. Então, 85% dos abusadores já sofreram algum tipo de violência na infância. Então, aqui a gente percebe que, quanto antes a sociedade compreender a infância com o respeito que ela precisa ter, menos abusadores a gente vai ter amanhã. Só que é perigoso também essa fala, porque muita gente acaba apelando, tipo assim, nossa, você está justificando o abusador? Eu não estou justificando, mas eu estou mostrando a causa, porque a gente quer acabar não com o comportamento, mas com a causa dele. Então a gente só acaba com a causa tratando a infância com o respeito que ela merece, trazendo todo esse conceito aí de proteção, de conversa, de diálogo, uma mesa aberta para que eles falem sobre isso, que não tenha receio de conversar sobre isso. Aí você vai para outra estatística, 10 anos é a média de idade das crianças que têm acesso à pornografia hoje. Então quer dizer, nós estamos com um perigo ainda maior de amanhã a gente ter abusadores ainda mais agressivos do que a gente tem hoje. Porque nós não queremos paliativo, a gente quer parar com isso. E como que eu vou parar? É com essa geração, mostrando para eles o limite, o que pode ser feito, o que não pode. A gente, como ser humano, respeitar eles como eles merecem serem respeitados. Porque quantos de nós foram criados em que um ponto que, não, cala a boca porque agora é conversa de adulto. Não, sai da sala porque chegou visita. Então a gente tratava a criança como? Com toda a falta de respeito. Só é alguém se você crescer. Se você é criança, você não é ninguém. Mentira! Você é criança, você é um ser extremamente importante para a gente aprender. Então quando você cresce sem entender que você é importante, você vai buscar a sua importância amanhã. Não agora, não no hoje. E aí a gente está vendo aí uma geração de pais disfuncionais mesmo, de famílias que não entendem o valor da infância. E aí a gente vê essa causa gigantesca de cada vez mais perdurando um abuso e não quebrando o ciclo. E eu posso contar para vocês uma experiência que eu tive com umas crianças, né, que eu estava dando aula para elas, e nessas aplicações a gente fala tudo isso. Então a gente fala de onde vêm os bebês, aí a gente falando por que a mulher tem os seios como parte íntima. E aí uma criança falou, tia Keila, mas eu amamentei 6 meses e meu parto foi cesárea. Falei, olha que legal. E eu, mas o que é parto cesárea? E aí eu expliquei, né, que corta a barriga da mulher e que tira o bebê e depois costura, as camadas vão se reconstruindo ali, tudo bem. Isso estava na época ainda da pandemia. E a gente sempre avisa os pais, porque esse ensino precisa ser pareado com a família, né? Porque a gente é um parceiro da família. E aí eu falei com os pais, ouçam a aula, mas fique do lado de fora do quarto, né? As crianças têm que ficar à vontade, eu não quero que vocês fiquem lá, né? E aí os pais começaram a ficar na beiradinha da porta. E aí uma criança, tia Keila, eu amamentei 2 anos e meu parto foi normal. Como que é parto normal? Eu só vi os pais na beiradinha da porta assim, meu Deus, o que ela vai responder? E nessa hora, gente, é uma possibilidade gigante de você mostrar a grandeza de Deus. E eu falei, você sabe que a gente já conversou com vocês sobre a criação, como Deus faz tudo com propósito?
Até no momento da gente ganhar o neném, Deus tem um propósito. Deus faz a mulher ter uma elasticidade gigante. Tem um buraquinho específico na parte íntima da mulher que traz uma elasticidade. O bebê nasce e depois fecha de novo. Aí as crianças... Tia Keila, eu não acredito que é assim. Eu falei, pois é. E esse parto é o melhor de se ter, porque até a recuperação é melhor. Porque é por isso que se chama parto normal ou natural. E as crianças ficaram admiradas. Aí um dos garotos falou assim, tia Keila, quando eu casar e minha esposa engravidar, eu posso ver o parto? Eu falei, claro, você não pode, não, você deve assistir o parto e estar junto dela, porque isso é magnífico. É ver a grandeza de Deus na criação. 8 anos de idade que eles tinham. Depois chove de mensagem no WhatsApp. Tia Keila, como que você conseguiu descobrir essa forma de falar da elasticidade? A criança, quando ela pergunta alguma coisa pra gente, ela não está perguntando com o erótico que nós temos. Quem tem o erótico são os adolescentes que já vêm os hormônios. Mas a criança, ela não tem o erótico. Ela tem o afeto. Ela quer saber de onde ela vem. Como que isso acontece? E aí a nossa maneira de trazer esse conhecimento é que precisa ter essa maturidade. Porque se a gente traz com dor, com raiva, com medo, isso vai ser transmitido para ela. E a gente tem que trazer com a grandeza de Deus, que é o Criador do universo e que tem um propósito em todas as coisas, até mesmo em criar o homem e a mulher de maneira tão linda e tão especial. Não são só os órgãos sexuais do homem e da mulher que diferencia o corpo do homem e da mulher. É o que tem no interior, é o ovário, o útero, o espaço para ter o neném ali dentro da barriga da mulher. E isso, quem vai ensinar? O pai e a mãe dentro de casa, mostrando a grandeza de Deus. Mas a gente prefere terceirizar isso e deixar de ter a oportunidade de trazer esse conhecimento dessa forma tão linda, tão leve e com essa elasticidade, com essa didática tão especial que nós precisamos ter para mostrar a criação de Deus e a grandeza dela. É importante a gente lembrar, dessa curiosidade da infância e quando a gente vê como a criança é curiosa e às vezes ela não tem abertura em casa para conversar sobre isso, onde ela vai? Hoje ela vai na internet. Então ela tem a um clique dela todo tipo de resposta que ela quiser. Só que essa resposta não vai respeitar, a sua vulnerabilidade psicológica, não vai respeitar o seu limite, não vai, pelo contrário, vai mostrar para ela conteúdos que estão ali no topo, porque vai aparecer os que mais têm visualizações, então são os mais pesados, e isso vai afetar ela para sempre. Então, como que nós vamos evitar isso? Trazendo esse assunto para dentro de casa, tendo abertura para falar. O pai e a mãe não precisa ter medo de contar para a criança como que a criança é gerada. Porque, como nós já colocamos aqui, a criança não vê o erótico, ela vê o afetivo. Então, é dentro do afetivo que a gente vai mostrar a realidade para ela. Olha, o homem e a mulher foi criado com um propósito específico de Deus para que pudesse povoar a terra. E Deus fez com que tivéssemos filhos. E esses filhos vêm dessa junção entre o homem e a mulher. Nós acreditamos, e nós temos valores e princípios que é depois do casamento, já é um motivo maravilhoso para trazer conceitos importantes, que ela vai crescer, que ela vai namorar, que ela vai encontrar alguém e ali, depois disso, ela vai ter esse relacionamento que vai unir os corpos do homem e da mulher, podendo assim gerar uma criança. E aí vai gerar diversos outros questionamentos que aí vai poder entrar uma das questões que a gente já colocou aqui, do nascimento, como que acontece o nascimento, porque a criança ela só precisa de um pai e de uma mãe atento a esse olhar de respostas e não deixar para o outro falar, porque hoje nós estamos vendo também uma preocupação gigante de ensinamentos eróticos, de ensinamentos totalmente contrários àquilo que a criança pode receber, e é onde a gente tem que intervir de maneira efetiva.